TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá um programa com entrevistas. Janela do Céu. Boa noite, começa agora o programa Janela do Céu. Que o Senhor Jesus Cristo realmente possa operar grandes coisas no seu coração através do relato que nós vamos ouvir da nossa irmã Maiara Lucas de Caçapava, do Sul, Rio Grande do Sul, que vai compartilhar um pouquinho aqui conosco da sua experiência. Ela que está retornando à casa do Senhor, né? Já pequena veio para o Senhor, para a igreja, frequentava e por um período se afastou e agora está retornando, né, com muita sede, com muita fome do Senhor, e é o que o Senhor vem falando conosco, né, ao longo de um período aqui na vida da igreja, que o Senhor ele vai trazer de volta todos aqueles que por algum motivo, né, se perderam, se afastaram, mas que o Senhor ainda tem planos, tem propósitos e no tempo dele e no modo dele vão retornar, né, aos braços do Pai, que é o lugar, né, de todos nós, junto com o nosso Senhor. Tudo bem, Maiara? Tudo bem. Então, como foi o teu início, então, né, na vida da igreja? Você que veio bem novinha, o que Deus trabalhou no teu coração naquele período? Amém. Eu comecei na igreja com 13 anos, né, junto com a minha mãe. Começamos num grupo familiar de uma irmã aqui da igreja. E naquele momento, a gente sabe como com 13 anos a gente está naquele período, né, de pré-adolescência. Então, às vezes, muitos conflitos há na mente da gente, né? E naquele momento, assim, eu lembro que a gente chegou e a gente muitas vezes não espera grandes coisas do primeiro grupo familiar que a gente vai, né? Mas eu me lembro que naquele primeiro grupo familiar que eu fui, eu senti que ali havia algo diferente, né? Que não era algo somente falar de Deus da boca para fora, mas eu conseguia ver que aquelas pessoas tinham Deus consigo, né? E isso foi uma coisa que acabou me colocando assim, me intrigando, né? Como que essas pessoas conseguem falar e sentir Deus dessa maneira, né? Eu sempre fui muito curiosa, então aquilo ali eu vi que me despertou muito para mim conhecer mais, né? Eu lembro que a primeira vez que eu fui, a irmã compartilhou uma palavra em Gênesis e eu já tinha escutado várias vezes, né, o início da criação. Mas a gente escuta assim muitas vezes só falado, só comentado, mas quando tu abre a Bíblia e vai ler, tu consegue ter um raciocínio bem melhor daquilo que tu tá lendo, né? Então eu me lembro que eu cheguei em casa no primeiro dia e eu queria ler, bem dizer, todo o Gênesis, né, para mim conhecer. E eu me lembro que isso assim foi algo que me motivou, sabe, a buscar assim. E nesse período, assim, íamos eu e a minha mãe, né? E tinha outra prima que me acompanhava, né? Que era enteada dessa irmã da igreja. Então, nós duas mesmo começamos, assim, eu às vezes perguntava, tá, mas e isso? E aquilo? E ela também, no início, também, né? Eu não sei, mas vamos procurar, vamos perguntar, né? Então, eu me lembro quando chegava o próximo grupo, eu às vezes até me tornava chata, né? Porque aí eu abria a Bíblia, assim, e eu queria estar sempre perguntando, né? Como é que é isso? Mas como é que é aquilo? Mas como é que é aquilo? Né? E eu me lembro que todas as dúvidas, assim, sabe? Às vezes, assim, fazia só para ver se a pessoa ia falar mesmo, né? Eu disse, não, vou fazer essa pergunta assim, bem difícil para ele, para ver se ele vai me responder. E eu me lembro que a irmã assim, me respondia assim, com uma tranquilidade e com uma paz que eu achava assim que... Assim, tu vê, né? É diferente, né? Senti que aquelas pessoas viviam a palavra, assim, não era só uma igreja, só um local que fala da Bíblia, né? Exatamente, eu sentia isso, né? E tanto é que uma vez a irmã... Eu me lembro que o primeiro contato assim, que eu tive com Deus, porque muitas vezes a gente tem
entra logo na vida da igreja, a gente não consegue diretamente um contato com Deus, né? Mas eu me lembro que aí um dia, no final desse grupo familiar, a irmã chegou e disse assim, quem quiser uma oração, a gente vai estar orando. Aí eu fui lá, né, e disse, irmão, eu quero uma oração, porque amanhã eu tenho uma prova, um provão, e eu preciso passar nesse provão, então quero que a irmã, que tu, né, naquele momento, disse que tu ore, porque eu tenho que passar nessa prova. E ela olhou para mim, assim, eu nunca me esqueço, ela disse assim, irmã, lá em Tiago 1, tem um versículo que diz que Deus dá sabedoria. Tu estudou para a prova? Aí eu disse, eu estudei. Ela disse, então, se tu estudou, tu pede para Deus e tu entrega para Deus a tua prova e tu vai passar. Mas se tu não estudou, eu não consigo fazer milagre, né? Ela falou assim para mim. E eu fiquei, assim, chocada porque ela me deparou com a verdade, né? Porque eu estava esperando ali um milagre, né? Deus não ia descer lá e escrever a prova para mim, né? E eu me lembro que naquele momento, assim, eu cheguei e eu fui achar a palavra que dizia, né? Peça sabedoria a Deus. E ele ia dar, né? E eu me lembro que eu fui pro colégio, assim, eu me lembro que eram eu e mais uns quantos, assim, e todo mundo, assim, naquele nervosismo, naquela coisa, né? Que era aquele provão, e de matemática ainda, né? E eu lá, bem tranquila, assim, sabe? Aquilo parecia que tinha tomado um calmante, uma coisa, né? E eu me lembrava assim que eu pensava assim, não, mas eu sei a matéria e eu já entreguei nas mãos de Deus, então tá entregado, pronto, né? E se for para passar, eu vou passar, se for para rodar, eu vou rodar, né? E eu me lembro que eu passei no provão e aí eu cheguei no próximo grupo, que eram todos os sábados, o grupo na casa da irmã. Aí eu já queria compartilhar, né? O que Deus tinha feito na minha vida, né? Eu queria sair contando para todo mundo, né? E depois disso, assim, veio vindo, sabe? Eu tinha uma vizinha, né? E ela também entrou na vida da igreja, hoje ela se encontra também afastada. E depois era nós duas, né? E aí a gente começou a querer despertar para o louvor, né? E foi assim que eu fui entrando na vida da igreja. Comecei a cantar junto com a irmã. Formamos um grupo, né, de louvor. Comecei a tocar teclado, né? Depois disso veio a escolinha, ser chamada para escolinha, ser chamada para oração, né? Então, essas coisas foram te motivando, te fortalecendo para servir o Senhor. Sim, com certeza. Após isso, né, eu fui só crescendo, né? Porque eu queria, quanto mais eu conhecia, mais eu queria ter realidade do que era aquilo na vida, né? Porque a pessoa, às vezes, eu me lembro que tinha pessoas no grupo que testemunhavam muito de fé no grupo, né? De fé e disso, daquilo, e eu pensava assim, não, mas eu quero ter também, né? Eu quero ter também. Às vezes lia, assim, a Bíblia, e às vezes eu vejo que total sem entendimento, mas eu acho que lá no meu interior Deus já trabalhava naquilo, né? Porque eu queria saber, né? E eu não me permitia chegar num grupo sem a hora da irmã dizer assim, alguém tem alguma coisa para compartilhar. Eu sempre queria ter algo para compartilhar, né? Então, isso foi algo assim que eu vi que me ajudou muito a crescer, né? E em pouco tempo eu já estava assim na igreja, assim, ajudando em outros grupos familiares, né? Ajudando no evangelismo, ajudando a fazer o louvor no grupo e no culto, né? E eu vi que isso me motivou ainda mais, né? Quando eu vi, eu já estava assim na igreja sem perceber, já estava entendendo a palavra, já estava conhecendo, assim, e aquilo era como se só crescia, né? Só aumentava dentro de mim aquela vontade de conhecer e de buscar verdadeiramente, né? Porque muitas vezes não é somente falar de Deus, mas eu queria que aquilo se manifestasse, né, através de mim. Às vezes as pessoas dizem assim, Deus falou comigo, e às vezes eu ficava pensando, tá, mas ele falou, como é que ele fala lá e não fala, como é que é? Deus está falando lá, mas eu não consigo ouvir, né? Eu era meio assim, e aí eram as experiências que Deus me dava, né? Era totalmente as experiências, assim, sabe, que Deus me dava, assim, que ele estava falando comigo, né? Ele não ia vir em carne e osso, ia falar no meu ouvido, mas ele falava no meu interior, né? E hoje, com todo esse tempo, eu vejo que olhando para trás, né,
naquele momento Deus falava todo o tempo comigo, né? E eu muitas vezes queria algo exterior, né? Então, também depois, junto com outra irmã, a gente foi várias vezes ajudar na igreja de São Cepé também com a irmã Simone. E isso foi uma coisa assim que me deu mais sustentação ainda, né? Porque a gente não conhecia quase assim, naquela época era muito difícil a gente ir à cachoeira, assim, a gente nem conhecia, né? Os irmãos, então o que a gente tinha mais era para ir aqui ao redor. E eu me lembro a primeira experiência quando a gente foi a São Cepé, assim, que o irmão ainda chegou e disse assim: irmãs, é assim que começa uma missão, é aos pouquinhos, né? E eu me lembro que a gente ia no sábado e voltava no domingo. E era muito bom. Assim, eu aprendia muito, muito, muito com Deus, assim. E depois essa irmã veio se tornar assim, uma pessoa como uma pessoa assim que te puxa a orelha, sim, sabe? Uma pessoa que está ali, te puxa a orelha e te diz. E criei assim um vínculo muito grande assim com a irmã Simone, porque ela foi uma pessoa assim que me ajudou muito no início, né, da caminhada, porque às vezes no início da caminhada a gente tem que ter uma pessoa para nos auxiliar, né? Então ela foi uma pessoa assim que me auxiliou assim grandemente, porque eu pude ter experiências assim com Deus, de nós passar uma noite assim, sabe? Ela dizia assim: agora nós vamos estudar. E eu: mas eu tô louca de sono. E ela: não tem sono. Vamos estudar, abre a Bíblia e vamos estudar, né? E eu: tá, mas eu não vou dormir. E ela: não, tu veio para cá, não foi para dormir, né? Então tinha coisa assim, e hoje grande parte das coisas que eu aprendi foi nos estudos com ela. A gente pegava a Bíblia, ela sentava numa ponta, eu sentava na outra, e ali a gente esmigalhava, assim, sabe? Uma apostila, Então, aquilo me deu grande fortalecimento, assim, sabe? Porque a gente precisa, muitas vezes, ter alguém que nos oriente logo no início, né? E o que aconteceu, né? Que, de repente, por algum motivo, toda essa alegria, toda essa fé, de repente ficou fraca e aí se afastou da vida da igreja? Logo depois disso, né, que eu fazia uns 3 anos assim que eu estava na vida da igreja, eu conheci o meu marido, né? Mas na época ele era do mundo, né? E aos olhos assim de muitos não era o que Deus queria para minha vida, né? Aos olhos e até os meus, assim, eu queria era correr, assim, correr o mundo, né, com a Bíblia debaixo do braço, né? E, na verdade, Deus, assim, eu me lembro que o primeiro dia, assim, que eu vi ele, não vou dizer que não, né, amor à primeira vista, mas no meu interior algo mudou, né? E aí a gente começou a se conhecer, né, através daquilo. Teve muita. A mãe dele não queria, a minha mãe não queria, o meu pai não queria, né? Quase ninguém queria, né, aquele relacionamento, porque eu estava na igreja, né, e ele talvez poderia me tirar da igreja. E foi quando uma vez, né, a irmã Simone, eu fui a São Cepé, e ela chegou e disse: ora e jejua, se for de Deus, Ele vai te dar. E se não for de Deus, Ele vai desmanchar na mesma hora. E eu me lembro, assim, que eu cheguei, assim, com um pouco de ainda incredulidade, assim, eu disse: mas eu vou estar orando por homem, assim, por um esposo, assim, algo banal, assim, pensei na hora, né, deve ser algo banal. Mas naquele momento eu precisava, né, fazer isso. E eu me lembro que, então, eu orei, assim, eu pedi a Deus, eu clamei. E foi tremendo que eu estava no final de semana na casa dela, numa sexta, e no domingo ela ia vir ajudar no culto em Caçapava. E quando ela chegou em Caçapava, eu já estava aqui. E ela olhou para mim e disse assim: ué, mas não convidou o rapaz por culto? Eu disse: não, eu não convidei. E ela: então tu vai lá e convida ele para o culto, né? E foi o que eu fiz, eu fui lá e convidei. E daquele dia em diante, ele se batizou, né, e começou comigo na vida da igreja, assim, nós dois, né, casamos, né, fizemos um casamento, foi uma bênção, a irmã Simone foi madrinha da união, e logo depois a gente começou a vida de casado, né, porque aí eu fui morar com a minha mãe, e depois a gente saiu da casa da minha mãe, né, aí a gente foi ter a nossa casa mesmo.
Mas o que eu posso dizer, assim, que quando a gente casa, a gente acha que vai continuar a mesma coisa. E não, né? Eu deixei de ser filha e eu era esposa, né? E eu estava grávida nesse meio tempo, então eu já ia ter um filho, né? E a gente vê que muitas vezes acontece que a gente vai se parando, assim, vai parando, até mesmo porque tu vai ouvindo e não vai praticando. Tu vai ouvindo e tu né, não pratica. E aquilo naquele momento começou a decair na nossa vida, né? A gente tinha, assim, vários grupos familiares que a gente coordenava e a gente tinha um grupo de louvor e aquilo, na verdade, muitas vezes era só a casca, né? Mas em casa a gente não tinha aquela comunhão, em casa a gente não tinha aquele falar de Deus, né? Porque muitas vezes a gente está na vida da igreja e é só dentro da igreja que a gente bota uma capinha, né? Mas em casa é a nossa batalha, né? Dentro de casa é a nossa batalha. E os nossos, né? Dentro de casa é que nos conhece verdadeiramente, né? Os irmãos da igreja muitas vezes nos veem só no grupo, né? Ou no culto. Mas eu vejo que a gente foi caindo, né? Foi caindo. E eu vejo, assim, que foi através de um seminário que teve na igreja, que o nome era Fé, Discípulo, Apostasia, que eu vi que Deus dizia, né, que muitos apostatarão. E eu me lembro, assim, que chegou um dia que eu, por algo, assim, me deu que eu disse assim, se for para me seguir essa vida, eu não quero essa vida de ouvir e não praticar, né? E foi que a gente se afastou, foi saindo, né? E saímos da igreja, assim, sabe? A gente já não vinha mais aos cultos, a gente já não estava indo mais aos grupos, né? Foi enfraquecendo a fé aos poucos, devido... Aos poucos. Não foi de uma... anoiteceu e amanheceu sem fé, não. Eu vejo que e o diabo, ele é assim na vida da gente, né? Ele não quer tirar, assim, de vereda. É aos pouquinhos. Um dia tu não vai num culto, um dia tu não vai num grupo, outro dia tu não ora, outro dia tu não jejua. Não das primícias, assim, vai perdendo, né, aquela intimidade com Deus. Exatamente. Então tu vai te desacostumando, né? E aí chega um ponto que tu acha assim, não, mas eu não vou mais buscar, sabe? Não precisa. É totalmente diabólico, né? Digamos assim, é algo assim, porque o diabo coloca aquilo na tua cabeça e na tua mente como que não tem a solução, né? Como que, assim, não, sai daí da igreja. Tá fazendo o quê aí, sentada, né? Era o que eu muitas vezes escutava, né? Tá fazendo o quê aí? Se tu vai pra casa e não pratica, sai de uma vez, né? E eu ouvi isso. Infelizmente a gente olha assim, parece até um teatro, mas não é a vida real. É triste, né? Nós vamos perdendo aquela intimidade, mas nós vamos fazer um breve intervalo para saber qual foi o arranjo que Deus fez para que a Maiara retornasse, né? Fique conosco que você já vai acompanhar aí toda a obra do Senhor, né? Porque aqueles que Deus tem plano não adianta. Pode tirar um tempo que Deus traz de novo, né? Nós já voltamos. Janela do Céu.